tenha conseguido o seu certificado, você vá se aprofundando dentro da meditação, porque em breve a gente vai poder abrir uma nova iniciativa, uma nova ação do Movimento Medita Brasil, e você vai poder estar muito mais preparado, tá bem? Então você que é um praticante, que estava ali com a gente dentro do Medita Brasil, ou principalmente para você que é um facilitador, essa aula ela começa já como algo de um aprofundamento, né? Nós começamos a fazer um movimento de maior educação. Por quê? Como temos dito com algumas pessoas, nós demos o primeiro passo, né, dentro do Movimento Medita Brasil. Então não tinha como a gente aprofundar tanto, trazer coisas de meditação que são coisas mais tradicionais, um estudo mais aprofundado. A gente buscou trazer naquele primeiro momento um conteúdo mais geral, de forma a impactar as pessoas que estavam começando ou as pessoas que estavam com dificuldade dentro da meditação. Já nesse ponto, a gente começa a ter um approach, né, um mindset mais diferenciado, certo? Em relação a esses nossos encontros. A partir de agora, a gente já tem um caminho um pouco mais livre. Vocês já tiveram contato com uma primeira instrução, uma primeira formação, então eu já trago aqui um conteúdo subentendendo que você já está um pouco mais preparado em relação à meditação, que talvez durante aquele intensivo que a gente fez, você já provavelmente praticou a meditação algumas vezes, já sentiu tanto os benefícios quanto as dificuldades da meditação, percebe? Então, a gente vai vir com essas aulas nesse sentido, tá bem? Nós vamos fazer um aprofundamento, então, a partir de hoje, aqui junto com vocês. Mas antes de começar, né, primeiro eu quero saber se vocês estão vivos, né? Eu não sei se vocês aqui já assistiram alguma live, quem está chegando agora já assistiram alguma live, alguma aula que eu dei dentro do Movimento Medita Brasil ou depois. Eu não sei se vocês me conhecem, mas eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Antar Firak, né? Esse é o meu Sanias, o meu nome espiritual, tá bem? E é o nome que eu uso nas redes, né? Eu sou instrutor de meditação e yoga há mais de 15 anos, trabalho com grupos espirituais aqui do ABC Paulista, tanto do desenvolvimento espiritualista, quanto da questão da consagração das medicinas da floresta, né? Como a ayahuasca, o rapé. Então eu coordeno uma série de trabalhos de desenvolvimento nesse campo. E isso me traz até aqui, né? A chegar até aqui vocês e falar muitas vezes com tanta propriedade. E é exatamente isso que eu ia pedir aqui, Amanda. Corações. Eu quero saber se vocês estão vivos, se vocês estão aqui comigo, se vocês estão prontos, se vocês estão tão empolgados quanto eu estou nesse momento pra gente bater um papo, cara, porque isso é importante. E eu preciso sentir esse calor de vocês, né? Manda coração aqui pra mim, pra eu saber se vocês estão vivos, se vocês têm algum terapeuta, alguma pessoa que você sente que precisa de meditação, ó. Faz um outro favor, tá vendo essa setinha? Tem uma setinha, cara, clica nessa setinha e manda para alguns amigos, para que eles venham assistir junto com a gente e a gente faça de fato um grande movimento do Medita Brasil, certo? Porque eu já trago essa responsabilidade para vocês, tá? Eu já trago de fato essa responsabilidade para vocês, porque a partir de agora vocês são facilitadores. E quem ainda não se tornou um facilitador certificado, ele já está no preparo. Então eu já vejo você também a partir desse momento como um facilitador, se não agora, futuramente, percebe? Então você tem essa responsabilidade de levar esse tipo de conteúdo para outras pessoas. Então faça esse favor para o nosso movimento, você que já está integrando a nossa equipe, tá bem? Clica aí nesse botãozinho de compartilhar e manda para algumas pessoas aí da sua lista que você acha que iriam se beneficiar desse conhecimento, tá bem? Enquanto vocês fazem isso, eu tomo uma aguinha aqui. E vocês me dão um ok aí se a live tá bem, se tá ouvindo bem, se tá vendo bem. A Janine falou que tá muito ruim a live. Será que não é só conexão, amado? Pessoal, me dá uma forcinha aí pra eu entender. Fala pra mim como é que tá pra vocês aí. Se eu posso começar a mandar bala no conteúdo ou se tá ruim, né? Vamos bater um papo aí primeiro, tá bem? Perfeito. Janine, se tiver ruim, tenta sair e retornar, tá bem? Que aí pode ser que melhore, que eu acredito que é a sua conexão mesmo. Nossa, Sabrina falando que tá ótimo na Bahia, ó, que maravilha. Vambora, Camila também, manda ver. Vamos lá, vocês estão prontos? Canetinha na mão, porque isso, gente, é conteúdo, tá? É conteúdo que vocês vão usar nas próprias aulas de vocês, tá? Existem muitas nuances, infinitas nuances através das quais a gente pode tratar os diversos temas que eu vou trazer aqui, mas eu vou começar, né? A gente precisa começar de alguma forma. Então a primeira aula que eu quero trazer para vocês, anota aí, são as fases
do caminho de retorno, né? As fases do caminho de retorno. Poxa, que estranho isso. Fases? Caminho de retorno? O que é caminho de retorno? Vamos lá. Vamos contextualizar, certo? Nós, enquanto consciências, né, eu acredito que a grande maioria aqui sejam terapeutas, sejam pessoas que já estão nessa busca, né, de alguma forma estão se aproximando desse tipo de assunto. Nós, enquanto consciência humana, nós somos uma essência, ok? Nós não somos aquilo que nós percebemos, nós não somos aquilo que nós acreditamos. Então eu já quero começar com esse impacto, tá? A gente não vai começar lá do comecinho de novo, explicando. Não, a gente já vai começar nesse formato. Nós já vamos te dar a resposta completa. Nós somos uma essência e não somos aquilo que nós acreditamos, tá bem? Então, vamos lá. Quando nós estamos iniciando no caminho meditativo, quando nós estamos buscando um desenvolvimento, um aprimoramento da nossa espiritualidade, nós começamos a perceber que o nosso campo mental, ele é um grande campo de ilusão, tá? Isso é um grande campo ilusório. Toda a nossa estrutura mental, ela existe em função de uma determinada ação. A mente, ela vem para criar essa conexão entre o mundo interno, entre o mundo espiritual e o mundo externo, o mundo material. Perfeito? Beleza? Então a mente, ela vem como um fator de conexão. Só que o que acontece? Nós, enquanto essência, nós nos esquecemos, nós acabamos nos identificando com essas coisas que são a mente, que são os pensamentos, que são, porque a mente, a mente e a emoção, elas se retroalimentam, tá? É como se fosse yin e yang, perfeito? Elas se complementam, certo? Então, a mente, quando ela cria em demasia, perfeito? Quando ela cria, essa mente, ela tem, existe uma definição hoje psicológica do Augusto Cury, Augusto Cury, né? Que ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Essa mente é uma mente deseducada, é uma mente totalmente, que controla totalmente a sua individualidade, perfeito? Isso, o que significa isso? Que nós estamos, a partir da nossa essência, estamos totalmente identificados com esse processo mental. Eu vou fazer uma careta aqui para que vocês entendam. Pensa que tem alguma coisa aqui na minha frente e eu tô meio que hipnotizado, eu fico... nossa, talvez acho que meio que aquele estado que a gente fica quando a gente está assistindo televisão, né? Aquela geração, talvez a nossa geração atual não tenha esse hábito tanto, mas eu lembro de 10, 15, talvez 20 anos atrás, onde as pessoas pareciam zumbis na frente da TV. Eu lembro de algumas pessoas da minha família fazendo assim, exatamente. Eram zumbis em frente à televisão. E esse é o mesmo processo, só que quem é o zumbi? O zumbi, ele está sendo, essa nossa individualidade está sendo hipnotizada por todo esse conteúdo mental e emocional que a gente se identifica. Faz sentido? Fala pra mim se faz sentido isso ou se você acha que eu estou brisando demais, porque eu posso melhorar essa explicação. Porque o que acontece? Quando o nosso interno, né, o nosso ser interior, ele está identificado com esses pensamentos, ele está acreditando que ele é isso, ele perde a total percepção da essência dele. Ele perde isso. Tá? Ele fica totalmente iludido pelas coisas, ele fica nesse modo automático. A gente vive assim. Por isso que Jesus quando tem uma passagem no Evangelho que Jesus fala assim: deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Entende? Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Como que o morto vai enterrar um morto? Ele diz o morto consciencialmente. Nós estamos ativamente sendo educados e como diz, confirmando esse estado de zumbi, de automação. Por isso que Jesus falava, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, porque na verdade estão todos iludidos, certo? Estamos todos nós, tá? Não se coloque à parte disso, tá? Todos nós estamos iludidos, todos nós vivemos como zumbis, porque estamos totalmente identificados com esses processos mentais. Percebem isso? Vocês têm que perceber isso, tá? Vocês não podem acreditar e falar assim, nossa, o Ottar falou, é verdade. Não é verdade não. Não tome isso como uma verdade. O que ninguém falar pra vocês, nunca tome como verdade. Apenas se você validar através da sua experiência.
Por isso que isso precisa ser experiencial, isso precisa ser vivido na tua própria pele, tá bem? Senão não vai fazer sentido, porque vai ser apenas mais uma teoria. É nada mais do que você lendo um livro e repetindo aquela informação. Isso não é interessante, né? O que eu quero te passar é a potência para você buscar esse sabor, essa experiência. Porque por mais que eu fale para você que, nossa, a laranja tem um sabor cítrico e um aroma assim, assim, assado, você nunca vai entender enquanto você não provar disso. Perfeito? Então você tem que perceber o quanto todos nós estamos identificados com essas camadas mentais e emocionais, tá bem? Tipo, parece que quando a gente olha que nós somos isso. Então, vamos supor, eu estou com raiva, a raiva ela vem e me toma, eu me torno a raiva. Não é que eu estou consciente de que existe uma emoção de raiva em todo o meu processo interno. Não, eu nunca estou consciente disso. Eu estou no piloto automático, tanto que quando a raiva acontece, ela me toma por inteiro e eu me torno a raiva em expressão. Percebe? Não é eu estou sentindo raiva, não tem um eu ali, só existe a raiva. E assim para todos os outros processos emocionais ou de criação de pensamentos através do nosso psicológico, percebe? Então, a gente tem que estar muito atento em toda essa estrutura, muito perceptivo para ver realmente o quanto nós estamos nos identificando com essas camadas que são ilusórias. E assim a gente perde gradativamente a consciência do que somos lá internamente, do que existe na nossa essência, né? Que vem a partir de um silêncio, de uma educação mental e emocional para saber escutar o próprio interior, tá bem? Vou tomar uma aguinha e vou contar uma história bem bacana para vocês aqui que vai exemplificar bastante o que a gente está falando. Faz sentido aí para vocês? Tá bacana? Estão entendendo bem aí como é que tá? Só pra gente ter esse feedback, tá? Para ver se faz sentido para vocês. Maravilha, manda coração para eu saber se vocês estão vivos, que pessoal muito quietinho, eu fico achando, porque já é 8 horas da noite, eu fico achando que vocês estão dormindo, né? Quarentena, qualquer coisinha a gente já dá aquela descansada básica, então eu acho que vocês podem estar dormindo, então só para eu saber, aí ó, tão vivo, galerinha tá vivo, muito bom, muito bem, muito bom. Titio gosta do coração. Bom, vamos lá. Continuando aqui pra vocês. Ó, Kelly, pode ficar tranquila, 24 horas a live tá salva aí pra vocês assistirem, tá bem? Bom, perceberam, né, toda essa questão aí de que somos uma essência, não somos aquilo que pensamos. E para exemplificar bem o quanto a gente fica perdido dentro de todo o panorama psicológico e emocional, cara, presta atenção nessa história. É uma história que o Paramahansa Yogananda conta no livro dele, que é um livro excelente, chamado Autobiografia de um Yogi. Tá? Vocês podem procurar esse livro, chamado Autobiografia de um Yogi. É um livro excelente e ele vem para romper com todas as estruturas e conceitos que o ocidental tem a respeito do que é a vida humana, do que é a expressão da consciência. E é incrível. Vocês vão, assim, vai quebrar muito padrão, vai realmente provocar vocês no sentido de certos momentos você olhar e falar assim, caraca, será mesmo, velho? Será mesmo que esse cara tá falando isso? Isso é real? Não é possível, cara. Mas aí conforme você vai estudando a espiritualidade, você vai entendendo a dimensão da vida real, né? Porque nós somos muito iludidos, né? Nós somos educados para sermos iludidos, né? A respeito do que é a vida. Mas quando a gente vai aprofundando nisso, a gente vai percebendo a dimensão que é o universo, do que é a vida. E cara, isso é incrível. Você começa a se surpreender com as possibilidades. E lá nesse livro, ele conta a seguinte história. Que certa vez um grande príncipe, né, ele saía pouco do palácio, mas um dia ele surtou, chamou os amigos e falou assim, cara, eu preciso dar um rolê, eu tô entediado aqui, o bicho tá louco e eu quero sair, quero ir pra farra, quero gandaiar. E aí os amigos falaram, beleza, vamos dar um rolê. Foram pra cidade, né? O príncipe não tinha costumes, foram pra cidade. Eu tô contando a história do meu jeito, tá bem? O Yogananda, ele é muito mais erudito, tá? Fiquem tranquilos com a linguagem. Mas aí, esse amigo dele, esse príncipe e os amigos dele foram pra cidade. E aí, né, tocaram terror. E beberam até umas horas, ficaram tudo doidão. E aí, teve uma hora que o príncipe sumiu, cara.
Ninguém sabia onde estava o príncipe. E aí os amigos ficaram desesperados, falaram, meu Deus, como que a gente vai contar isso para a família, para o rei, para a rainha? A gente está ferrado. E começaram a caçar o príncipe, E o dia amanheceu e nada deles encontrarem o príncipe. Do nada, né, lá pelo alto das 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, né, quase na hora do almoço, eles encontraram o príncipe, bêbado que nem um porco, né, pedindo esmola para as pessoas na feira. Né, ele estava bêbado, deitado e pedindo esmola na feira. E aí os amigos dele chegaram perto dele e falaram assim, cara, o que você está fazendo? Você tá aí como um mendigo pedindo esmola? O que você está fazendo? E o príncipe falava, eu sou um mendigo, é isso que eu sou e tal. E continuava esmolando. E os amigos eles ficaram extremamente confusos porque aquele era um príncipe. E até o ponto onde os amigos conseguiram convencer aquele príncipe que ele não era um mendigo, que de fato ele era um príncipe, que ele estava apenas em um momento de esquecimento da verdadeira posição, do verdadeiro valor que ele tinha dentro daquela existência, ele levou muito tempo para compreender isso. Percebe? E nós somos exatamente esse mendigo. Nesse estado atual de consciência que nós estamos, totalmente identificados com os nossos padrões de pensamento, com os nossos padrões de emoção, com as nossas ações físicas, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente acha que é, sabe? Todos os nossos conceitos, todas as nossas ideias, tudo isso contribui para amplificar essa nossa identificação com esse estado de miserável, com esse estado de escassez, sabe? Vocês percebem isso? Vocês percebem isso dentro de vocês? É um grande processo de introspecção. Você tem que ter um grande grau de sinceridade, de sensibilidade para olhar para dentro e admitir e perceber todas essas classes de processos. Porque nós, de fato, estamos identificados com padrões de mendicantes espirituais. Nós não percebemos, até hoje, o valor que a gente tem por dentro. Né? E não foi apenas uma pessoa que passou nesse planeta trazendo todas essas questões. Foram vários. Jesus falou disso. Falou que nós somos a luz do mundo. Que nós temos poder para fazer coisas maiores do que as que ele fez. Krishna, Buda, todos esses grandes mestres, Lao Tse, de um livro que eu mostrei numa live lá no meu perfil hoje, que é o Tao Te Ching, né? O Bhagavad Gita, onde Krishna tem um diálogo com o guerreiro Arjuna, onde ele ensina sobre o verdadeiro yoga. Percebe? Então são ensinamentos que passam de uma geração a outra e que a gente simplesmente se faz de cego e ignora. Sabe? Ignora porque é confortável ficar nessa posição de identificação. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas perceba bem, a manada sempre vai para o abismo. Presta bem atenção nisso. A manada sempre vai para o abismo. Tá? Não fique na zona de conforto. Porque essa zona de conforto é onde está esse pessoal da massa que não quer se mover, entende? E tá tudo bem, cada um está no seu processo. Mas se você tem um desejo, se você tem uma vontade de crescer, de realmente cumprir com isso que começou a despertar no seu coração, é muito importante que você fique presente para que você não é o que você pensa, para que você não é o que você sente e você não é o que você faz, você é algo muito mais profundo. E para isso você precisa mergulhar, você precisa fazer um movimento de contrafluxo, que na verdade, olha que louco, porque o que está indo no contrafluxo é a massa, presta atenção nisso, tá? Não é um contrafluxo seu, na verdade você vai se alinhar com o fluxo universal, com o fluxo cósmico, com o fluxo da energia interna, espiritual. Presta atenção nisso, tá? Você vai se alinhar com o fluxo original. Só que quando você começa a se alinhar com o fluxo original, você vai no contrafluxo da massa. Você vai no contrafluxo de todo mundo que está buscando um conforto, que está buscando... porque o processo espiritual ele não é confortável, tá? Ele não é confortável. Se você tem essa ilusão, eu já vou começar a quebrar ela por aqui. E isso eu falo com muita amorosidade, tá? Eu falo isso com muito carinho para você, mas é uma instrução que eu passo para as pessoas que me acompanham no meu grupo de Ayahuasca, que tem mais, quase 9 anos aí de trabalho.
E é uma coisa que eu falo para todos eles. Irmãos, irmãs, se vocês acham que o processo espiritual ele é só luz, você está muito enganado, tá? Você não vai ficar namastê, namastê, gratidão, gratidão. Isso são apenas palavras. Porque quando você está de fato no caminho espiritual, você sabe a dificuldade que você enfrenta. Tá bem? Você sabe a dificuldade que você enfrenta. E a única forma de você trazer isso de uma forma real para fora é através das tuas relações. E isso não vem através do que você fala, das máscaras que você veste, das boas ações que você faz e que todo mundo te aplaude. Isso não tem a ver com o caminho espiritual. Caminho espiritual é quando você faz só no silêncio. Você e Deus, ou você e o universo, ou você e Jesus, você e Maria, você e o Orixá, você e o Buda. Seja lá o que você quiser, entende? Seja lá como você perceba isso. Tá? É um caminho de grande dificuldade. Por isso que, tradicionalmente, quando a gente vem falar de desenvolvimento espiritual, quando a gente vem falar de caminho iniciático, por exemplo, o que acontece? Você vai ver, vai buscar na história, tá? Na história oculta, na história tradicional, espiritual do nosso planeta. Quando você busca isso, você vê que as ordens monásticas, por exemplo, existiam ordens como as ordens chinesas de monges, onde os aspirantes, os participantes, eles chegavam naquele lugar e eles ficavam de 3, 7, às vezes 10 dias esperando na porta. E a China, existiam lugares, certos mosteiros que eram assim, muito frios, muito gelados, né? Cobertos de neve e tudo mais. Então a pessoa ela ficava ali de 3, às vezes 7, às vezes 10 dias aguardando ser atendido para solicitar a entrada no monastério, para solicitar a entrada em um grupo espiritual naquela época. Então imagina o quanto era difícil, imagina a jornada que essa pessoa levava até lá. Muitas vezes eles não eram nem alimentados, tá? Então perceba o grau de dificuldade. Existe a história de um monge indiano que eu comentei hoje em uma das minhas lives, um monge indiano chamado Bodhidharma, que levou o budismo levou o ensinamento de dhyana, o ensinamento meditativo para a China, né? Ele era um Buda iluminado. E aí quando ele levou isso, ele chegou naquele local e ele ficou decepcionado com os monges do lugar. Porque quando ele chegou, o budismo na China já tinha mais de 600 anos. Olha que interessante. Quando o primeiro Buda iluminado chegou na China, vindo da Índia, né, o Bodhidharma, quando ele chegou lá, o budismo chinês já existia há 600 anos, mas até então eles nunca tinham tido um mestre iluminado. E Bodhidharma ele foi levar essa visão iluminada. Só que ele chegou lá e ele se decepcionou totalmente com a casta budista na época. E aí ele se retirou para uma montanha e ele ficou 10 anos meditando assim, ó, de cara para a parede. Ele não olhava para trás, ele ficou meditando de cara para uma parede. Existem, né, vários relatos que falam uns falam que foi menos tempo, outros falam que foi mais tempo, mas isso é irrelevante aqui pro processo, tá? E eu quero que você entenda o quanto era difícil tudo isso. E para que ele tivesse o primeiro discípulo aceito, né, chegaram muitas pessoas querendo ser discípulos desse cara, e eles falavam muitas coisas e ele simplesmente ignorava. O primeiro cara que chamou a atenção do mestre Bodhidharma foi uma pessoa chamada Ruiko, tá? Se eu não me engano, esse é o nome do cara, Ruiko. E o que ele fez? Ele falou assim: eu não vou sair daqui até que o senhor me torne o seu discípulo. E ele tentava encontrar várias formas de chamar a atenção do Bodhidharma, e o Bodhidharma não respondia. Até que ele estava no ponto de quase morrer de fome, morrer de frio, ele não estava aguentando mais ficar ali, e ele tomou uma decisão extrema. Ele pegou uma espada, porque ele era um guerreiro, alguma coisa assim, e ele cortou, decepou a mão dele. E falou assim: se você não me aceitar como discípulo, eu vou me assassinar inteiro aqui, você vai ter que juntar os meus pedaços. Aí nisso ele chamou a atenção do Bodhidharma. O Bodhidharma falou: bom, se o cara ele tem as manhas de cortar a própria mão para ser meu discípulo, talvez esse seja um cara digno aí de receber o meu conhecimento. E esse foi o primeiro discípulo do Bodhidharma. Então, por que eu tô te contando essa história? Porque o processo espiritual ele é difícil, tá? E, de fato, ele é muito complicado, ele é muito complexo. Não se trata de você ficar usando jargões conhecidos, né? Gratidão pra lá, gratidão pra cá, namastê pra lá, namastê pra cá, gratiluz, aí mistura as palavras. Meu Deus, não faça isso, tá? Toma cuidado, porque se existe uma coisa dentro da lei espiritual que é muito clara, é que existe uma lei de economia,
tá bem? Você não gasta o que é importante, você não gasta o que tem valor jogando isso para fora através da tua energia de fala, tá? Isso aqui é muito externo. Se você sente de fato gratidão no seu coração, você não precisa ficar falando disso. Você simplesmente viva a gratidão do seu coração. E isso, de fato, é muito mais impactante e poderoso do que você ficar desperdiçando isso através da tua fala, tá? É como se você estivesse desperdiçando, jogando fora um grande potencial que existe para que você viva na ação a gratidão e não que você apenas fale. Quando você apenas fala de uma certa coisa, você perde toda a tua capacidade de agir dentro daquilo, certo? Então pensa, quantas vezes você contou um monte de plano que você tinha, que eram super ideias incríveis que você tinha para sua vida e você acabou não concretizando aquilo. Exatamente porque você não teve a capacidade de usar essa energia de forma positiva, criativa. Você simplesmente ficou jogando aquilo para fora através da tua fala. Então presta muita atenção nisso, tá bem? Bom, já temos 25 minutos de live e esses primeiros 25 minutos que eu falei aqui foi só para te preparar para entrar no conteúdo, tá? Eu só quis contextualizar. Então, agora de fato eu quero começar a entrar no conteúdo para a gente começar a entender um pouquinho do que são essas fases do caminho de retorno, porque esse é o tema da nossa aula de hoje, tá? Eu tô falando de tudo isso porque você tá num ponto hoje, todos nós estamos num certo ponto, que é esse ponto de identificação com a própria mente, com a individualidade e tudo mais. E nós começamos a fazer um caminho de retorno até a nossa essência, porque a nossa essência é o que nós somos de fato originalmente, tá? Por isso que nós chamamos de caminho de retorno. Então existem fases dentro desse caminho, ok? E eu vou falar um pouquinho a respeito delas a partir de agora. Você tá com o caderninho, com a caneta na mão? Tá todo mundo vivo? Deixa eu ver. Não sei, não tem coração aí, eu acho que a galera dormiu, viu? Porque se vocês dormirem eu não vou dar conteúdo não, cara. Não faz sentido, né? Tá todo mundo dormindo, ó. 30 pessoas na live. O pessoal tá dormindo. Aí sim, hein? Então pronto, então explode coração. Quando vem o coração eu fico animado, mando conteúdo. Bora. 3 fases, tá? Anota aí, são 3 fases. Como eu disse, todos esses pensamentos, esses conceitos, eles podem ser interpretados de várias formas, né? De várias formas, em vários tipos de números, mas eu vou trazer aqui para vocês um pensamento meu agora pra gente iniciar, tá bem? Quais são as fases? São 3. Isso pode ser associado às iniciações espirituais, tá? Mas eu vou trazer dentro de um contexto mais budista, porque eu venho falando hoje o dia inteiro sobre budismo, é a segunda vez que eu estou falando de Bodhidharma, então eu vou continuar nesse exemplo aqui porque é muito interessante. Então são 3 fases, beleza? 3 fases do caminho de retorno. A primeira fase, e aí eu quero saber, vocês vão me falar qual fase que vocês se identificam mais, tá? A primeira fase desse caminho é quando você fica louco. A primeira fase é quando você fica completamente insano. Qual que é a sensação? Tá? Vê se você se identifica com isso daí. Você começa a olhar pra galera e você fala, meu Deus, a galera tá muito louca. Ou será que é eu que tô louco? Meu Deus, olha as coisas que estão passando na minha cabeça. Eu tô pensando sobre vida após a morte. Eu tô pensando sobre estados de consciência. Eu tô pensando sobre evolução espiritual, sobre extraterrestre, sobre dimensões paralelas, sobre energia. Meu Deus, eu tô pensando sobre mudar as fases do meu cérebro. Meu Deus, e eu olho ao redor e as pessoas estão falando de Bolsonaro, as pessoas estão falando de Lula, as pessoas estão falando de uns bagulho muito louco da novela, e estão falando do BBB. Meu Deus, eu só quero falar sobre a evolução cósmica, universal, quântica e tântrica desse universo. E você fica louco, porque você começa a olhar para o lado e você fala, meu Deus do céu, cara, não tem ninguém que eu possa conversar nesse mundo, não tem ninguém que entende o que eu estou sentindo. E aí do nada eu tô pensando em todas essas paradas, do nada eu entro em uma depressão, eu entro em uma escuridão que parece que eu tô sozinho no mundo, que não tem ninguém que me entende, que eu sou um puta louco, que eu não posso nem falar do que eu sinto que tá dentro do meu coração, ou as coisas que estão passando pra minha mente, pras pessoas que estão ao meu redor, que elas dão risada da minha cara, que elas falam que eu tô ficando louco, que minha mãe ou meu pai falam que vai me internar, ou que meu marido ou minha esposa fala que, menos, bota o pé no chão, você precisa pagar as contas. Saca? É muito doido isso, cara. É muito doido. E por que eu falo isso pra vocês
com tanta propriedade. Eu já passei isso e dentro dos grupos que eu coordeno eu vejo isso acontecer o tempo todo, cara. O tempo todo, tá? Então essa é a primeira fase do processo, né? E existe um grande... por isso que eu vou continuar falando do Bodhidharma. O Osho, ele conta algumas histórias sobre o Bodhidharma que são super interessantes. E quando você vai procurar algumas pinturas dos Budas, né, e Bodhidharma de fato ele era um Buda, quando você vai procurar as gravuras do Buda, quando você acha gravuras do Siddhartha Gautama, que é o Buda histórico, aquele Buda de 2.500 anos atrás, que todo mundo conhece, você vê ele, né, pleno de paz. Nossa, uma paz tremenda. Só que esse Buda, essa imagem de Buda, de Gautama, representa o terceiro nível da fase de retorno. Tá? E o que acontece? Quando você procura imagens do Bodhidharma, ele nunca está em paz. Ele nunca está naquela paz da terceira fase. Ele está geralmente sendo representado pela loucura da primeira fase desse caminho de retorno. A gente chama de Satori, né? Os 3 níveis de Satori. Tá? Essa é uma palavra do Zazen budista. Que foi quando o Bodhidharma levou Dhyana, né, a palavra Dhyana, que era o que eles chamavam de meditação profunda. Ele levou o conhecimento para a China, virou Chan. Quando foi levado, né, pelo mestre Dogen, 1200 depois de Cristo, o mestre Dogen, que era um japonês, ele foi até a China, ele trouxe o Chan para o Japão, e aí virou o Zen, que é o Zazen que hoje a gente conhece, e que um grande exemplar dessa tradição do mestre Dogen é a monja Koen aqui no Brasil, uma grande mestra dessa linhagem. Então, tudo isso, todo esse conhecimento, né, dentro dessas fases, quando você procura essa gravura, o Bodhidharma, ele era representado nesse aspecto de ferocidade, de loucura. E você de fato fica muito louco. Você não sabe para onde olhar, você, né, oscila entre, nossa, meu Deus, eu tô ficando iluminado, olha as paradas que eu tô pensando, que incrível, que demais. E do nada você tá depressivo e fala, meu Deus, ninguém me entende, o que eu faço? Eu tô ficando louco. Sabe? É assim que acontece. Nessa fase que você se encontra é muito importante. Uma das formas, assim, que tradicionalmente eles falam, a única forma que você tem de sair desse processo, de você conseguir passar para um segundo ponto e não ficar louco de fato, porque isso é uma possibilidade, tá? Você pode ficar mesmo meio pinel e não conseguir fazer a passagem para o próximo nível, né? Para que você possa fazer essa passagem com segurança, você precisa de um guru, você precisa de um mestre, ou você precisa de um instrutor. E eu não estou falando, por exemplo, de você procurar um cara que ensina yoga e vai te ensinar postura. Não, é uma pessoa experienciada no processo espiritual, que ela conhece as fases desse processo e que ela já vivenciou pelo menos até o próximo passo, para que ela possa te conduzir até esse ponto em que ela já foi. Tá? Então é muito importante que você encontre uma pessoa que consiga te conduzir dentro desse processo, certo? E o que a gente está trazendo aqui dentro desse contexto do Medita Brasil é um pouco de informação para você que quer fazer sair desse ponto A, desse primeiro momento de despertar para o ponto B, tá bem? Que é um ponto onde você encontra a tua clareza, tá? Não é que você chegou, mas você encontra a tua clareza. E aí a gente entra no segundo nível. Porque quando você passa por esse processo de loucura, né, isso começa a diminuir e você passa para o próximo ponto, você começa a ter clareza. Certo? Porque é um ciclo, é uma fase natural do processo de desenvolvimento que você tem que passar. Tá bem? Isso é natural. Quando você consegue rasgar esse umbral, quando você consegue transpor esse primeiro nível, você entra na fase da clareza. E o que significa isso? Você encontrou outras pessoas que pensam como você. Você encontrou algo que faz sentido mentalmente para você, logicamente, tá? Aquilo te convence intelectualmente, mas principalmente a tua maior clareza vem do coração e não é uma clareza mental, tá bem? Muitas vezes, e eu também sei que muitos de vocês vão se identificar um pouco com essa fase, muitas vezes vocês não têm a clareza mental,
sobre o que tem que fazer, sobre qual que é o passo a passo, sobre qual que é o primeiro passo, depois o segundo, sabe? Vocês podem não ter clareza, e é difícil ter clareza nesse ponto, mentalmente, do que é a sua missão. Mas você vai ter uma sensação no coração, quando essa loucura calma, você vai ter uma sensação no coração que é incrível e que vai te impulsionar. É como se fosse um aroma, sabe? Eu não sei se vocês têm alguma memória nesse sentido, mas de repente a avó fazendo um bolinho de chuva, sabe? Ou fazendo aquela macarronada do domingo, saca? Que tipo 10 horas da manhã no domingo você já... Opa, a avó tá fazendo macarrão, hein? Sabe? É um aroma. Você não sabe exatamente o que está acontecendo, você não tem noção de todos os fatos, se de fato é uma macarronada, mas você sentiu o aroma e aquilo te guia, sabe? É um exemplo meio estranho, mas eu acho que dá pra fazer sentido aí pra vocês, tá bem? E aí, vocês vão caminhando através desse caminho do coração. E isso vai ficando cada vez mais forte. Conforme isso vai ficando mais forte, a tua mente ela começa a descer pro coração. Tá? Quanto mais você abre espaço para vivenciar, quanto mais você não só abre espaço, mas você age de acordo com aquilo que está no seu coração, isso abre espaço, tá? Presta atenção nisso, que isso é muito importante, tá? Você não vai ver coach falando isso, você não vai ver terapeuta falando isso, você não vai ver muita gente falando disso. Você vai ver a galera que está no caminho espiritual de fato. Quando você abre espaço para agir conforme o coração, isso toma cada vez uma maior proporção na sua vida, tá? Isso vai abrindo. E isso, como o coração ele é magnético, a mente ela é elétrica, tá? O coração, a mente, o cérebro, ela joga para fora. O coração ele atrai, tá? Ele é magnético. Então o que começa a acontecer? Quanto mais forte fica essa ação do coração, mais energia magnética, né, começa a expandir através do coração, e essa mente, esse cérebro, ele começa a descer. Ele começa a se acoplar e falar assim, ok, coração, agora eu tô te entendendo. E aí você tem o terceiro momento, que é de fato o aspecto intuitivo. E isso vem da tua conexão total com a tua espiritualidade, né? O teu canal cardíaco e o teu canal mental estão totalmente alinhados, perfeitos, sabe? Como uma água, como um rio, e essa é a terceira fase, né? Como o rio Ganges fluindo ali naturalmente, né? Como um rio tranquilo, fluindo naturalmente. Você está conectado através, né? A mente, lembra? A mente, o coração e a mente estão alinhados como um rio tranquilo. E aí o espiritual, que é a intuição profunda, a sabedoria profunda, real, de momento a momento, aquilo que eu sei, pronto, aquilo impacta na tua vida, porque o teu coração e a tua mente eles estão alinhados, né? O rio se tornou um espelho calmo, tranquilo, e aí o espírito ele pode vir e manifestar. Então a partir desse momento você se sente muito conectado, tá? Então são 3 fases que você tem dentro desse caminho de retorno. E aí, exemplificando como que o Bodhidharma ensinava isso, como o Osho fala isso também a respeito desse processo, é como você pensar, o Ganges, né? Vamos dar um exemplo, que a gente está meio indiano hoje aqui, então vamos pegar esse exemplo, tá? O Ganges, ele vai lá no início, né? Ele começa lá no Himalaia, tanto que eles têm uma lenda falando de Shiva, que o Ganges nasce do cabelo de Shiva, lá no início do Himalaia. Então ele começa com muita força, porque é uma queda muito abrupta, é muito forte, são as quedas do Himalaia, é muito forte, então são várias corredeiras, né? Várias quedas muito poderosas. Então isso equivale à primeira fase, né? A primeira fase do processo espiritual, que é essa loucura que nos acontece, tá bem? Logo depois, quando ele cai, ele começa a cair nos vales. Os vales, né, do Himalaia, eles são mais corridos, né? Eles já têm uma certa calmaria, muito embora eles ainda estejam percorrendo um vale, ok? Ainda existem algumas dificuldades pelo caminho, mas ele já está se encaminhando com mais clareza. Isso equivale à segunda fase. E quando ele chega, de fato, ele chega na parte do rio, né, o rio Ganges, ele tem total percepção daquilo que ele é, de qual que era a missão dele, e ele segue num fluxo totalmente natural, simplesmente manifestando aquilo. Faz sentido para vocês? 3 fases: a fase da loucura, a fase da clareza e a fase da conexão, tá bem? São palavras que eu criei agora, tá?
mas essas fases são muito conhecidas em vários tipos de tradições. Tá? Se a gente fosse dar um exemplo, por exemplo, em relação à tradição iniciática, isso poderia se equivaler, né, essas três fases, primeiro ao domínio do corpo físico, depois ao domínio do corpo emocional, depois ao domínio do corpo mental. E a gente pode fazer diversas analogias, né, mas a intenção de fato não é complicar nesse momento, é trazer apenas uma primeira perspectiva. Nós vamos trazer ao longo das nossas aulas uma série de outras perspectivas, mas tudo no sentido de expandir a consciência de vocês através do conhecimento. Tá? E percebam que isso pode parecer muito bonito, muito filosófico, mas isso é essencialmente prático. Tá? Não é uma informação que vocês deveriam, né, que seria apropriado vocês pegarem essa informação e depois ignorarem. Tá? É importante que vocês comecem a ter isso muito presente, porque isso faz parte do próprio processo de desenvolvimento de vocês, tá bem? Bom, Laona, são 3 fases, bem simples. Primeira fase, a fase da loucura, né? Aquela fase onde a gente se sente deslocado, que a gente não se sente acolhido. Aquela fase onde nós temos momentos de muita euforia espiritual, que parece que a gente está aprendendo um monte de coisa, mas ao mesmo tempo a gente não encontra pessoas que entendem aquilo que a gente está falando, e aí logo a gente acha que a gente está ficando meio louco, tá bem? A segunda fase é a fase de maior clareza, onde a gente não entende intelectualmente, tá, do processo, mas a gente sente no coração, é um chamado. Tá? A gente ainda não sabe exatamente o que a gente tem que fazer, mas algo através do coração nos puxa. Tá? Esse é o segundo momento. E aí a loucura, ela calma um pouco. E logo depois você tem uma terceira fase, que é a fase onde você consegue de fato estabilizar, se conectar, né? Estabilizar mente e coração unidos e receber a intuição espiritual. E a partir daquele momento você se conecta com aquilo e você se torna como o próprio rio, né? Um rio natural, um fluxo natural, onde você simplesmente entrega o que você tem que entregar ali, como de fato você sente essa conexão com o todo e você simplesmente está entregando ali, você está vivendo a sua missão, fazendo o que você tem que fazer. Faz sentido aí pra vocês? Ficou claro? Porque é muito louco, eu vi um dos comentários aqui falando sobre o espiritismo, que o espiritismo é muito intelectual. E é muito engraçado porque eu separei exatamente uma história para falar um pouco disso. Porque eu venho de uma família espírita, né, kardecista, mesa branca. Eu venho de uma família de criação espírita. E o meu primeiro despertar, quando eu comecei a despertar para o processo espiritual, eu tinha por volta de 12 anos e foi com o falecimento da minha avó, que era uma trabalhadora assídua de um centro kardecista. Ela muitos anos assim, trabalhando, se dedicando à causa. E quando ela faleceu, o meu primeiro movimento de despertar espiritual foi pegar um livro dela que ela guardava na cabeceira da cama dela. Eu lembro que no dia que nós voltamos do enterro, eu olhei para aquele livro e peguei para ler. Aquele livro era o livro dos Espíritos do Allan Kardec. Eu devorei todo aquele livro em poucos dias. Logo depois eu comecei a estudar todo o Pentateuco do Kardec e comecei a trabalhar também, né, por inspiração da minha avó, a trabalhar num centro kardecista e tudo mais. E chegou um certo ponto, e isso por volta dos 15 anos eu já trabalhava num centro kardecista, né? Eu era bem novo, mas já tinha essa pegada, essa ideia na minha cabeça. Só que a galera falava muito sobre reforma íntima, e eu olhava pra eles e falava, cara, isso é demais, reforma íntima, concordo, eu quero fazer, como que faz? E ninguém sabia me explicar como que fazia aquela parada. Aí todo mundo falava, né, palestras muito bonitas, cara, explicativas, reforma íntima, temos que fazer reforma íntima. Tá, mas como que faz isso de fato? Me dá uma ferramenta, alguma coisa que eu consiga fazer. E a galera não sabia me explicar aquilo, cara. Até o ponto onde eu percebi que aquilo não iria me nutrir, né? E eu tinha que procurar em outros lugares. Aí eu comecei, eu não sei se vai fazer sentido pra vocês, mas fez muito sentido pra mim. Eu comecei a procurar no Oriente. E aí com 15 anos eu tive contato pela primeira vez com o budismo Theravada, que foi o meu início na meditação. E aí eu fiquei muito louco, cara. Eu fiquei muito louco, porque eu lembro da minha mãe comentar, falar, moleque, porque eu ficava 3, 4 horas com a cara virada pra parede, e o budismo Theravada, que a gente chama, tem um outro nome chamado Hinayana. Hinayana significa o pequeno veículo, assim como Mahayana significa o grande veículo. O budismo Mahayana é o budismo onde ele
aceitar todas as pessoas. Então, por exemplo, você não precisa se adaptar ao budismo. O budismo se adapta a você. Então é um grande barco que leva muitas pessoas. O budismo Hinayana é o budismo dos monges. Então é o budismo mais original que Buda pregava, de você virar um andarilho e tudo mais. Então não é todo mundo que pratica. Por isso que é chamado de um pequeno veículo. Percebe? E eu comecei por essa linha. Uma linha mais de budismo mais monástico. E eu amava aquilo. Eu ficava 3, 4 horas virado para a parede meditando. E percebe? Então eu me sentia muito louco. Eu passei por essa fase muito forte. Mas ali eu descobri uma ferramenta muito clara para mim de como vivenciar esse processo. Porque eu queria fazer uma reforma íntima, mas eu não sabia de fato qual que era a ferramenta que eu poderia usar para me reformar intimamente. Eu não queria apenas ficar esperando eu perceber os meus erros para depois consertar eles. Não, eu queria ter um processo ativo de desenvolvimento. Eu queria usar alguma coisa que já me transformasse sem que eu precisasse ficar passando sempre por essas mesmas dificuldades, sabe? Assim como, por exemplo, as pessoas falam, cara, você tem que amar o seu próximo. Eu falo, legal, ótimo, eu concordo com você, é lindo isso, eu sinto no meu coração. Mas, pô, como que eu vou amar o cara? O cara tá me ferrando. Como que eu vou amar mais esse cara? Me dá uma ferramenta para mim fazer isso, sabe? Me dá um instrumento para que eu, de fato, possa trabalhar em cima disso. Porque se eu não tenho uma ferramenta, como que eu vou fazer isso? Entende? Eu vou ficar esperando sempre acontecer uma coisa ruim para eu ir lá e dar o meu amor? Não, não preciso, eu tenho que trabalhar ativamente nisso. E hoje a gente tem muitas ferramentas, né? Hoje existem muitas ferramentas, mas a ferramenta raiz, a ferramenta essencial, que é a mais poderosa, é a meditação. É a meditação. Se você não tem capacidade hoje desenvolvida de sentar e ficar alguns minutos com você, você nem começou esse processo. Percebe? Nem começou esse processo. E você tem que ter humildade, porque toda a perspectiva meditativa, todo o trabalho meditativo, ele tem a ver com tirar as máscaras. E enquanto você sustenta máscaras de que você acha que você está muito bem, ou mesmo de que você está muito mal, tudo isso é máscara, cara. A tua essência não sustenta. Não sustenta essa máscara. De que, ai, eu sou um ser humano iluminado, eu sou muito bom, olha tudo que eu faço. Cara, isso não é nada meditativo. Ou quando você olha, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, meu Deus, olha o que eu faço. Tampouco isso é meditativo. Percebe? Tudo isso é máscara, tudo isso são as suas interpretações a respeito das coisas. E que, como eu disse no começo da nossa aula de hoje, não tem a ver com o que você de fato é. Não tem a ver com a tua essência. Percebe a diferença? É muito profundo isso. E quando você muda essa perspectiva, todo o jogo muda. Todo jogo muda. Você tem que começar a entender que o caminho, a ferramenta para você vivenciar as fases dessa jornada é a meditação. Quando você começa a mergulhar no teu processo interior, quando você começa a aprofundar na sua própria consciência, o conhecimento que vem através disso te faz perceber que esse é o único caminho. Que não tem um outro caminho para você fazer que não o caminho para dentro de você. Porque você pode estudar em livros, você pode vir aqui e ter lives do Antar, ter lives da Gabriela. Opa, acho que deu uma travadinha, né? Mas você pode vir aqui ter lives do Antar, ter lives da Gabi, ou procurar outros materiais de pessoas que têm conhecimento de causa sobre meditação. E isso tudo é excelente, mas se você não colocar na tua prática, se você não colocar isso na tua experiência, e sair da teoria de acreditar que a meditação é boa. Não, a meditação não é boa. Se você não pratica, a meditação não é boa para você. Você tem que vivenciar isso, tem que parar de ficar de conversinha, entende? De ficar falando gratidão quando você quer matar o outro. A meditação ela tem a ver com veracidade, com... Qual que é a palavra? Visceral, com visceralidade. Isso é meditar, você ser visceral, percebe? Então é muito importante que você seja muito verdadeiro, porque de fato, assim como Jesus falava, não é apenas não é a tua oração, não é o que você faz de bem para o outro. O que te liberta é a verdade, cara. É a verdade. Então para de máscara. A meditação ela é o único caminho que te tira da máscara. Porque todas as outras técnicas podem vir e te dar um monte de máscara achando que você é um terapeuta, que você é um cara incrível, que você é não sei o que você é isso, que você é aquilo, ou que você não consegue, e que você é um bosta, que você... Sabe? Toda a série de pensamentos que a gente tem que não valem pra nada. Porque pensamento é pensamento. Pensamento é uma nuvem que te impede de ver o que você é.
Não importa a qualidade do pensamento, pode ser o pensamento mais luminoso que você tem. Cara, você descobriu, né? Você teve um insight aqui, um pensamento incrível, que você teve a descoberta do câncer, cara, da cura do câncer, da cura da AIDS, cara. Não importa, não importa. Isso no sentido meditativo, isso apenas é um pensamento que obscurece a visualização da tua essência, a percepção daquilo que você é de fato, ok? É apenas uma nuvem, é uma sombra, é uma fumaça que te impede de ver aquilo que você é. Percebe? Presta atenção nisso, tá, meus amados? Isso é muito, muito importante. É o único caminho que você tem. E, de fato, a melhor forma de você começar é silenciar todo esse processo mental, esse processo emocional, e a melhor ferramenta para que você faça isso, não existe outra, é a meditação, tá? Meditação roots, meditação raiz. Não estamos falando nesse momento de mantras, não estamos falando nesse momento de técnicas como o Ho'oponopono. Tudo isso é válido, super válido, auxilia muito nos processos iniciais, tá? Mas é muito melhor, na minha humilde opinião, tá? Você pode agregar isso também no seu processo, mas na minha humilde opinião, nesse momento da minha vida, como eu já passei por todos esses processos, já usei tudo que vocês possam imaginar, tá? Para aprimorar esse processo de meditativo. Mas eu sinto que cada vez mais é necessário, e ainda mais dentro do contexto que a gente vive, né? Um contexto de transição, um contexto de despertar consciencial. Cara, senta e não faz nada. Senta e não faz nada. Existe uma frase do Osho que é incrível, que ele fala assim, você senta e a grama nasce por si mesmo, certo? A grama, ela nasce por si mesmo. Tudo no universo acontece por si mesmo. Jesus falava que sobre os girassóis, ele fala assim, vê os girassóis do campo, nem Salomão, no teu poder e riqueza, no poder e riqueza imensos que ele tinha, ele nunca se vestiu tão bem quanto os girassóis do campo. Olha os pássaros. Será que Deus não alimenta todos eles? Que não provê a abundância necessária para o desenvolvimento de todos eles? Se Deus faz isso para um girassol, se o universo provê a abundância para um girassol e para um pássaro, será que ele não vai prover para a gente? Percebe? Então tudo vem disso, vem de você se reconectar com a tua essência. Quando você se reconecta com isso, o universo ele abre todas as portas da abundância. Agora, quando a gente vive nesse padrão de identificação com a nossa contraparte humana, com toda essa camada de pensamentos confusos, emoções desequilibradas, nós vamos viver como miseráveis. Nós vamos viver como mendigos, esquecendo que a grande verdade é que nós somos príncipes, nós somos rainhas e reis, nós somos deuses, como o próprio Mestre Jesus disse, como o Mestre Buda disse, como o Mestre Krishna disse, como uma série de outros mestres por toda a nossa história veio aqui, não só para dizer isso, mas para encarnar isso na própria pele, encarnar esse amor, né? Então olha que interessante, muito bacana toda essa percepção, e o maior benefício que a gente tira de tudo isso é que a gente vai encontrar um grande equilíbrio, tanto interno quanto externo. Quando a gente vivencia essas três fases, e perceba, tá? A vivência dessas três fases, elas não são apenas cronologicamente, elas muitas vezes podem ser simultâneas, e você pode achar que está na terceira fase e cair para a primeira de novo. Acontece muito, porque você vive todas elas ao mesmo tempo e você vive uma muitas vezes mais intensamente que a outra, percebe? Então tá tudo ali, por isso que é importante que você tenha clareza a respeito desse processo, para você entender qual que é o teu momento, né? O que está acontecendo com você naquele momento e qual que é a direção da sua ação, né? Para que você tenha ali maior eficiência dentro do seu trajeto e você possa otimizar o tempo da sua vida, né? Para se desenvolver, tá bem? Melhor âncora, na sua opinião, é a respiração? De fato, respiração não tem nada melhor, é algo sempre presente, é algo disponível a todo tempo, a não ser que a gente esteja morto, né? Mas se estiver morto, acabou o jogo e aí a gente dá prosseguimento lá em outros planos. Mas nesse momento, assim, pra mim, de fato, a respiração é algo que no meu processo faz toda a diferença, é algo que eu pratico muito, tá bem? Como encontramos esse mentor das fases? Vai ser suporte C da Gabriela? Então, a gente vai estar trazendo aqui um conteúdo um pouco mais aprofundado, mas essa questão de uma mentoria dessas fases de desenvolvimento espiritual, eu acredito que seja algo um pouco mais profundo,
não vejo como essa possibilidade de fazer lives seria algo oportuno para a gente trazer esses temas tão profundos. Mas nesse primeiro momento eu tenho certeza que bastante dessas informações que a gente vai trazer vai complementar bastante, vai dar bastante conhecimento de causa para que vocês façam o trajeto de vocês, tá bem? Mas também nada impede aí da gente pensar em um próximo momento, em alguma outra questão, mas nesse ponto que nós estamos agora, o foco é para o Movimento Medita Brasil, né? E a gente trazer um pouco mais de aprofundamento a respeito de autoconhecimento, da meditação de forma prática, né? Do nosso próprio desenvolvimento espiritual, para que vocês tenham mais bala na agulha, né? Para que vocês tenham mais conhecimento, porque a partir desse momento a nossa intenção é que vocês levem isso para outras pessoas, tá bem? É muito importante que você faça esse movimento, que você vá sintetizando, por isso que a gente fala, vem com caderno, vem com caneta e estuda isso de fato, né? Reflete dentro de você mesmo sobre tudo isso que eu trouxe para você de conteúdo, porque é a partir disso que isso vai ficar no seu DNA, isso vai ficar impresso no teu coração, sabe? E aí você vai conseguir levar isso para outras pessoas, porque são coisas de fato que muitas pessoas não têm conhecimento, né? E não sei quantos de vocês aqui que não tinham conhecimento desse processo, mas que se teve conhecimento dessas fases da jornada, já traz um pouco mais de clareza, já traz um pouco mais de tranquilidade, né? Quando você fala assim, pô, então está louco, faz um pouco parte do jogo? Faz parte, pode ficar tranquilo, perfeitamente natural, tá bem? Não preciso perder a minha identidade para ser um facilitador? Identidade em que sentido? Depende, se você está num processo espiritual, assim, você tem que perder a sua identidade, né? Você tem que superar essa identidade, esse ego. Agora, digamos assim, de que porque você é um facilitador de meditação, você tem que ter a identidade do cara namastê. Eu não sou um cara namastê, eu não fico falando namastê, eu falo palavrão. Eu sou bem aberto assim, na minha comunicação e não vejo sentido, conforme eu vou me aprofundando dentro da meditação, em sustentar máscaras, percebe? Eu gosto de ser visceral, eu gosto de ser intenso naquilo que eu acredito. Então, eu não vejo sentido em perder a própria identidade por fazer alguma coisa ligada à meditação. Na verdade, eu sinto que as pessoas elas se conectam bastante comigo, né? Muitas pessoas chocam num primeiro momento e falam, nossa, o cara fala palavrão e tá falando de meditação? É isso aí. E funciona, porque eu sou um praticante, né? Eu não fico encanado com essas questões. Claro, se a gente fosse entrar em termos de vibração, eu tomo cuidado em vários pontos em relação à vibração, mas no momento eu gosto de usar certas palavras de intensidade para impactar as pessoas, para chamar a atenção delas. Em alguns momentos a gente pode até entrar nesse contexto, que é um contexto que a gente chama dentro do Zazen, do budismo Zen, a gente chama de koan, que são histórias que elas vêm para dar um certo susto na pessoa e trazer ela para o presente. Então, para mim, essa é um pouco da linguagem. Então, eu acho assim, faz muito sentido você ser o mais genuíno possível e sincero, tá bem? Exatamente. A luz que você ancora, ela vai te mudando, ela vai te transformando. Bom, amados, é isso que eu tinha para falar hoje para vocês, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer o seguinte compromisso com vocês aqui, tá bem? Todo dia, 8 horas da noite, hoje é terça? Isso, até sexta-feira, então eu não sei o que vai acontecer depois de sexta, tá bem? Depois de sexta a gente pode fazer um outro combinado, dependendo da resposta de vocês, tá? Mas até sexta-feira, como eu vi aqui que a gente teve picos de 30 pessoas, foi muito divertido, a gente pôde expandir bastante o assunto, né? Eu senti uma resposta de vocês, senti que vocês estavam vivos, vocês estavam empolgados, então isso também me traz uma grande alegria. Então eu vou me comprometer com vocês de que até sexta-feira, a partir de hoje, eu vou estar todos os dias aqui às 20 horas, tá bem? E como o tempo está acabando aqui, eu me despeço, desejo uma excelente noite para cada um de vocês e quem quiser bater um papo com a gente lá nos grupos de facilitadores de meditação, tá à vontade, né? Os grupos estão abertos e eu fico lá à disposição para responder as dúvidas de vocês, tá bem? Grande abraço, a gente se vê amanhã às 8 horas da noite, meu nome é Antar Firac e foi um grande prazer passar esse tempo com vocês. Até mais.